este evento é também incrível porque temos ali a Sofia Fernandes, que é a nossa intérprete de língua gestual. Um aplauso para a Sofia. Ela também é incrível e está a tornar este evento mais inclusivo. Bom, seguimos agora para o nosso último orador da parte da manhã, é claro, porque ainda faltam mais 4 oradores incríveis à tarde. O Pedro Silva é mestre em Psicologia e professor convidado da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. É especialista em desenvolvimento pessoal, formação e team building, com mais de 9.500 horas de palestras e sessões para quadros executivos e empresas de nível de referência de nível nacional e internacional, em temas como a liderança, comunicação, organização e gestão de tempo, motivação e gestão de equipas, entre outros. São muitas horas, Pedro. Estão preparados então para o momento que se segue? Então preparem-se porque o momento vai fazer-vos voar. Ficaram curiosos? Espero que sim. Pedro, sobe este palco, surpreende-nos, por favor. Peço uma grande salva de palmas para Pedro Silva. Obrigado. Bom dia. Espero que estejam bem dispostos. Trago-vos uma notícia. Não sei se boa, se má, vamos ver. 50% das pessoas profissionalmente ativas vão enfrentar mudanças na sua carreira, no seu trabalho, até 2025. Essas mudanças vão exigir uma requalificação. Nós, aqui presentes, fazemos parte desta estatística. São dados do World Economic Forum. Nós fazemos parte destes 50%. Imaginem, se nós partíssemos a sala ao meio, ou um dos lados ou o outro ia ter que mudar profissionalmente. Mudar de cargo, mudar de empresa, mudar de departamento, mudar de setor, o que quer que seja. Ia existir uma mudança e essa mudança ia exigir uma conversão, uma requalificação. Daqui surgem 2 perguntas que me parecem importantes. A primeira é, estamos disponíveis para essa mudança? Queremos que a mudança aconteça? Ou apenas vamos reagir a essa mudança? Segunda pergunta, estamos preparados para essa mudança? Temos aquilo que é preciso para esse novo cargo, nova função, novo setor, novo cliente, o que quer que seja? Na teoria, responderíamos que sim. É isso que eu muitas vezes ouço as pessoas a dizer que sim. Mas aquilo que eu vejo muitas vezes é o contrário. Na realidade, a grande maioria das pessoas não está nem disponível para mudar, nem preparada para a mudança. Muitas das pessoas sofrem de um problema grave, sofrem de uma doença profissional que vos quero apresentar aqui. As pessoas que se recusam a mudar, que não estão disponíveis para essa mudança, que nem estão preparadas, nem querem estar preparadas para essa mudança, sofrem desta doença. É a doença da Gabriela. A doença da Gabriela é terrível. Olhem para a direita e para a esquerda, provavelmente algumas das pessoas sofrem desta doença. Já está na vossa cabeça, não já? Eu nasci assim, eu cresci assim. E isto é o que nós ouvimos de muitas pessoas no trabalho. Eu sou assim, eu aprendi assim, eu sempre fiz assim. Por que é que eu vou fazer diferente? Querem saber o melhor? Vamos diagnosticar aqui, hoje, ao vivo, quem sofre da doença da Gabriela. Não é que eu seja médico, é certo? Mas vamos fazer um diagnóstico. São 4 passos, 4 pequenos passos para sabermos se alguém sofre ou não da doença da Gabriela. Vamos ao primeiro. O primeiro, não sei se é o mais simples ou o mais difícil, vamos ver. O primeiro consiste em fazermos o seguinte. Entre todos os presentes, alguém assume claramente sofrer desta doença, alguém pensa, eu recuso-me a mudar, eu não mudo. Por favor, se alguém se assumir, este é o momento. Temos ali uma pessoa, muito bem, uma ambulância, por favor, para ali. Mas reparem, 99,999% das pessoas não se assume resistente à mudança. O que é muito curioso, porque, de facto, o primeiro sintoma para a doença da Gabriela é a negação, é não assumir. Vamos ao segundo. O
O segundo passo consiste no seguinte: eu vou pedir a todos aqueles que conseguirem para cruzar os seus braços. Reparei pela forma rápida como fizeram que alguns têm bastante prática a este nível. Tem cara de quem passa o dia assim, não é? Muita experiência. Cruzar os braços é comigo, sim. Ok, então vamos cruzar os braços. Por exemplo, a forma como eu cruzo os braços, a minha mão direita, que está aqui, fica sobre o braço esquerdo e a mão esquerda fica aqui escondida, atrás. Esta é a minha forma, não há uma forma correta. Confortável para cada um de nós. Vou pedir que fiquem assim durante alguns segundos, eu não disse algumas horas, disse alguns segundos, e que se sintam confortáveis ao cruzar os braços. Ok, agora vou pedir o seguinte, é que mudem, estamos a falar de mudança, não é? Mudem a forma como cruzam os braços. Isto é, por favor, invertam as posições dos braços. No meu caso, mão esquerda passa para cima, a direita passa para baixo. Algumas pessoas estão perdidas, não é? Andam, parece um infinito, parece o símbolo do infinito, não é? Vai andando. Está ali uma senhora que deixou cair os braços, pode agarrar, está tudo bem, é só pôr, exatamente, assim. Muito bem. É confortável? Conseguiram mudar a posição? Ou a tendência é sempre... Parece que os braços nem são nossos, não é? Mas são nossos, é o nosso corpo. Agora vou pedir que retirem da posição de braços cruzados. Eu sei que custa para algumas pessoas. Podem relaxar, descontrair. E vou pedir que cruzem novamente os braços, por favor. Para que posição é que cruzaram os braços? Para a primeira ou para a segunda? Para a primeira. Muito bem, estão no bom caminho para serem diagnosticados com a doença da Gabriela. Para já está a correr bem. Primeiro sintoma, negação, check. Segundo sintoma, voltar à primeira posição, check. Vamos tentar agora com a terceira. Terceira parte consiste em, nas vossas cadeiras, nas cadeiras em que estão sentados, por favor, mudem, inovem a forma como se sentam. Aqueles que puderem, por favor, sentem-se da forma mais criativa e original que puderem. Samuel já está em grande. O Ruben vai logo atrás. Maravilha. Vamos lá. Sejam criativos, arrisquem, façam diferente, pensem divergente. Mesmo aí em cima, aí também dá. Ok, não satisfeitos ainda vão mais longe. Pessoas em posição invertida. Maravilha, ali alguém também diferente, meio sentada nas costas, espetáculo. Muito bem, é confortável? Ainda bem, principalmente para quem está em cima, Ricardo. Para quem está em cima é muito confortável. Ok, podem voltar à posição se quiserem. Não sei se aperceberam de algumas pessoas ao vosso lado que podiam mudar, mas mesmo assim não é para mim. Ok? Isto é para aquela malta nova que gosta destas coisas. Não é para mim. Para já estão muito bem encaminhados. Esses que não mudaram estão bem encaminhados para fazer o 4 em linha. Ok? Daqui a pouco fazem bingo. Vamos ao quarto ponto. O quarto ponto consiste no seguinte. Todos vocês estão sentados numa cadeira. Vão ter agora uma oportunidade de mudança. Ok? É como o mercado de trabalho traz oportunidades de mudança, não é? Então o desafio é: mudem de lugares. Algumas pessoas vão fazer bis, ou seja, mudaram de lugar e mudaram a forma como estão sentados. Os que ficarem em pé, uma salva de palmas, porque vocês estão bem encaminhados para a doença da Gabriela também. Ficaram a meio da mudança. Muito interessante aquilo que aconteceu. Não precisam de voltar aos sítios, podem ficar no sítio melhor. Não é? Alguns até passaram aqui para a frente para poderem ver melhor. Muito bem. Enquanto voltam aos sítios, foi interessante ver daqui de cima, por exemplo, o tempo de reação até se concretizar a mudança. Houve ali um segundo, foi aquele segundo em que toda a gente pensou: ele está a falar a sério? É mesmo para mudar? Então agora que eu estou aqui tão bem, agora tenho aqui o meu saco, tenho aqui a minha água, agora é que eu vou mudar. E é precisamente isto que acontece no nosso trabalho. Agora que eu estou tão bem,
Agora que o mercado estabilizou, agora que tenho um novo cliente, agora é que eu tenho que mudar? É mesmo assim. Por isso é que nós precisamos de estar disponíveis e preparados para as mudanças. Mas nós resistimos muitas vezes a essas mudanças. E há muitas razões pelas quais nós resistimos às mudanças. Eu vou trazer-vos 3, que são 3 razões fundamentais. A primeira é a sensação de perda de controle. Quando vamos para o desconhecido, não é? Perdemos o controle da situação, já não é como eu fazia, já não é no sítio onde eu estava, já não é com o cliente que eu tinha, então eu perco o controle. Se perco o controle, eu vou resistir até ter mesmo que mudar. A segunda razão é a sensação de incoerência. Eu sempre defendi o contrário e agora vou perder a face. Agora vou fazer aquilo que eu dizia que não deveria ser feito. Terceiro ponto é recear não estar preparado, recear não ter as competências, recear não ter a experiência e os recursos que eu vou precisar quando chegar a esse ponto B, a esse local de mudança. Para que as mudanças aconteçam, nós não vamos mudar por decreto. Não se muda de atitude por decreto, não se muda de atitude por imposição do chefe, não se muda de atitude porque tem que ser. Nós mudamos de atitude porque encontramos um porquê. Nós mudamos de atitude de dentro para fora, não de fora para dentro. Aquilo que vocês têm na imagem é um bom exemplo disso. O milho converte-se em pipoca porque já tem dentro dele aquilo que precisa para mudar. Claro que o meio externo, o calor, acelera essa mudança. Mas ele já tem dentro de si aquilo que precisa para mudar. E aquilo que nós precisamos para mudar não está fora, está dentro. Aquilo que nós precisamos para mudar já está dentro de nós e é o nosso porquê. Se descobrirmos um bom porquê, aguentamos qualquer como. Muitas vezes, para lidar com estas mudanças, precisamos de pequenas dicas. E eu gostava de partilhar convosco 3 dicas, 3 perguntas que eu acredito que nos podem ajudar e facilitar este processo de mudança. A primeira é, como me sinto em relação a isto? Chama-se autoconsciência, autoconsciência das minhas emoções. O que é que eu estou a sentir perante este desafio? Isso vai me dar um estado de maior conhecimento sobre mim mesmo e sobre a situação que eu estou a enfrentar. A segunda questão é, o que é que eu preciso para que isto resulte? Qual é o processo que eu preciso de implementar para levar esta empreitada a um bom porto? E a terceira é, qual é o primeiro passo a dar para que isso resulte? Muitas vezes nas mudanças preocupamos-nos mais com o último passo, com aquele que deu o resultado que nós queríamos. O mais importante é começarmos. Depois vamos nos preparando, depois vamos alimentando esse caminho. Se precisam de fazer mudanças, comecem, deem o primeiro passo. A atitude que faz a diferença é uma atitude que precisa de mudança, mas não precisa só de mudança. Vamos precisar de algo mais. Vamos precisar daquilo que vão assistir agora neste vídeo. Por favor, prestem atenção.
além da disponibilidade para mudar, precisamos de pessoas que façam acontecer. Precisamos de proatividade. Neste vídeo tínhamos duas personagens, dois meninos. E aquilo que vos quero mostrar agora é um menino bem real. Não é uma personagem, é uma história verídica. O William Kankwamba nasceu no Malawi. O Malawi é o quarto país mais pobre do mundo. É um país gravemente afetado pela seca, pela fome, pela miséria. E foi lá que ele nasceu, foi lá que ele cresceu, numa família muito pobre. Ele teve a oportunidade de estudar nos primeiros anos da sua infância, mas depois, devido às dificuldades, isso deixou de ser possível e ele começou a trabalhar. Começou a fazer pequenos concertos em rádios, em baterias. Ele tinha muito jeito para a eletrotécnica, para a física, para a engenharia. Desenvolveu esse talento e usou esse talento para ajudar a família. Ele sempre gostou de estudar, portanto, mesmo não andando na escola, sempre que podia, passava pela única biblioteca que existia na aldeia para ir procurar livros, para ler, para investigar, para aprender algo mais. E numa altura em que o país estava afetado por uma grave crise, essa crise não era financeira, era uma crise de seca, e a seca significa fome, e a fome significa milhões de pessoas à fome. As pessoas da comunidade dele, da aldeia e da família dele estavam a viver essa fome. E ele sentia que precisava de fazer alguma coisa. Num dos livros, ele encontrou uma turbina eólica e pensou, vou construir uma turbina eólica. Com essa turbina, eu vou conseguir usar a energia, aproveitar a pouca água que temos para fazer a água chegar às colheitas. As colheitas, estando saudáveis, vão gerar alimento. E dessa forma eu vou ajudar as pessoas à minha volta. Então o William começou a trabalhar nesse projeto. Isto que podem ver na imagem é o William com os primeiros recursos que conseguiu encontrar. Numa sucata, na beira da estrada, foi encontrando uma hélice, as pás, alguns materiais, alguns ferros, e ele foi pensando naquilo que tinha visto no livro e aquilo que ele precisava de construir. Mas a certa altura, ele percebeu o seguinte: não tinha tudo aquilo que era preciso. O que é compreensível num país onde existe tanta falta de recursos. Se ele tivesse tudo, seria estranho. E muitas vezes, aquilo que o William enfrentou é o que nós enfrentamos também. Não termos todos os recursos faz parte. Se nós estivermos à espera de ter todos os recursos para começarmos alguma coisa, nunca vamos começar. Se o William estivesse à espera de ter todas as condições, ainda hoje estava à espera. Então, na nossa vida, nas mudanças que nós enfrentamos, precisamos muitas vezes de fazer isto. De começar mesmo sem termos todos os recursos. Além dele não ter todos os recursos... Obrigado. Além dele não ter todos os recursos, aconteceu algo ainda mais grave, que era as pessoas à sua volta duvidavam dele. Mesmo as pessoas que gostavam dele. Não sei se já vos aconteceu isto. Quando vocês apresentam uma grande ideia, aquela ideia revolucionária, mesmo as pessoas que gostam mais de nós, muitas vezes, não querendo desencorajar, desencorajam. Para quê? Para evitar que tenhamos uma desilusão. Então, ele também passou pelo mesmo. As pessoas da sua família, da sua aldeia, diziam-lhe: não faças isso não vai funcionar, não vale a pena, para evitar que ele se desiludisse. Ele não tinha todos os recursos, ele não tinha todas as pessoas a apoiá-lo, mas mesmo assim, ele fez as coisas acontecer. E para ele fazer as coisas acontecer, ele assumiu um papel. E é um papel que todos nós também podemos e devemos assumir. É o papel de uma das duas pessoas, dos dois tipos de pessoas que existem no mundo. Só há dois tipos de pessoas no mundo. São as pessoas que estão à procura de soluções ou as pessoas que estão à procura de problemas. E perante situações como aquela que ele viveu, aquilo que nós fazemos define-nos e coloca-nos claramente num dos lados. Ou estamos à procura de soluções ou estamos à procura de problemas. E todos nós conhecemos alguém que encaixa num destes perfis. Todos nós conhecemos alguém que está sempre à procura de uma solução, qualquer que seja o problema. E todos nós conhecemos alguém que, para qualquer solução que seja apresentada, arranja sempre um problema. São pessoas extremamente criativas, só que no mau sentido. Quando o William queria, de facto, concretizar a sua construção da turbina eólica, reparou que faltava uma peça. Uma peça, ainda por cima, fundamental. E essa peça era a roda da bicicleta.
a roda de uma bicicleta que permitia, através do movimento do vento, acelerar e gerar energia. Só que a única bicicleta que existia era a bicicleta do pai. E o pai usava a bicicleta todos os dias para fazer cerca de 1 hora para ir trabalhar. Portanto, estavam perante um dilema. Ou o pai continuava a usar a bicicleta para ir trabalhar, e isso era uma necessidade, ou o pai abdicava da bicicleta para o William poder testar a sua ideia, mesmo sem nenhuma garantia, porque era só uma criança de 14 anos a dizer que era capaz de construir uma turbina eólica. E nós muitas vezes enfrentamos situações destas. Estamos perante um dilema. E aquilo que nós precisamos muitas vezes de fazer é aquilo que o William fez. É partir a bicicleta. Se não partirmos a bicicleta, nunca sabemos se vai resultar. Só há uma maneira de saber se vai resultar. É testar. É fazer. É aplicar. Senão vamos ficar sempre na incerteza de como teria sido. E ele convenceu o pai a abdicar da bicicleta. Partiram a bicicleta. Puseram a roda e o quadro da bicicleta no cimo da torre eólica e querem saber o melhor? Resultou. O William conseguiu mudar a sua vida, mudou a vida da sua família e da sua aldeia. Ele foi capaz. E ele foi capaz porque ele tentou, não foi capaz porque ele recuou. Muitas vezes nós enfrentamos situações na nossa vida em que também não temos todos os recursos, também não temos toda a gente a apoiar-nos e estamos na dúvida se vale a pena ou não partir a bicicleta. Eu não estava lá com o William, mas pela minha vida, pelo meu percurso, eu aprendi o seguinte: só temos uma vida, vale a pena partir a bicicleta. Depois, se for preciso, vamos a pé. A atitude que faz a diferença precisa de disponibilidade para mudar, precisa de proatividade e precisa de algo mais. Entramos na última parte. E a última parte é talvez também a mais difícil. Isto tudo, a mudança e a proatividade, levam-nos à ação. E, sobretudo, deve levar-nos à interação, ou seja, à ação uns com os outros. Não vamos construir nada sozinhos. Mesmo o William não o fez sozinho, precisou de outras pessoas, teve de colaborar com os colegas, com o pai, com as pessoas à sua volta, com o professor. Ele teve de construir sinergias e é isso que nós precisamos também. Precisamos dessas sinergias, precisamos de colaborar, precisamos de encontrar formas de, através daquilo que é o meu talento, juntar ao talento dos outros e conseguirmos construir algo ainda melhor. Nas empresas nem sempre isto acontece assim. Nas empresas, muitas vezes identificamos problemas de colaboração, de interação, de trabalho em equipa. Eu trabalho muito com a área do team building para precisamente resolver isto, para precisamente resolver a ideia de que temos que trabalhar em conjunto. É melhor se trabalharmos em conjunto. E ao longo dos anos em que vou trabalhando com empresas, eu fiz um estudo científico, o importante aqui é as aspas também, para perceber porque é que muitas empresas não funcionam, porque é que muitas empresas vão à falência, porque é que muitas empresas nunca atingem o seu potencial, mesmo sendo boas empresas. Então, neste estudo foram participando mais de 15 mil pessoas, as pessoas com as quais eu fui trabalhando, de mais de 160 empresas de ramos muito diferentes, nacionais e internacionais, e eu descobri o problema das empresas. Espero que isto não saia daqui. Eu vou dizer-vos qual é o problema de todas as empresas, das vossas, da minha. O problema de todas as empresas, depois de muita reflexão, de muitos dados analisados, está claro onde é que está. O problema das empresas está nos outros. Eu entrevistei muitas pessoas, observei, recolhi dados, analisei. Ninguém me disse: o problema da minha empresa sou eu. Fui eu que estraguei tudo. Não, foi o Joaquim, da contabilidade, o Manuel, do marketing, a Anabela, da comercial. O problema das empresas está sempre nos outros. E porquê é que isto acontece? Isto acontece porque, inevitavelmente, quando temos uma equipa, e quanto maior for a equipa, acontece um fenómeno de desresponsabilização. Vamos analisar o seguinte. Imaginem uma empresa que começa, por exemplo, com 2 pessoas. Se esta empresa tem 2 pessoas, quanto é que cada um é responsável pelo contributo para o sucesso ou o insucesso da empresa? De um total de 100%, são 2, 50%. É fácil, ok? Mas esta empresa funcionou muito bem. O trabalho estava a correr muito bem e foi crescendo.
O trabalho foi crescendo e eles sentiram necessidade de aumentar a equipa. Aumentaram a equipa e passaram a ser 4 pessoas. Duplicaram. Okay? Os outros 2 são estagiários, obviamente. Quanto é que eles passam a ser, em teoria, responsáveis, cada um deles, pelo contributo que dá para o sucesso da empresa? Bom, são 4, não é? Do 100%, em teoria serão 25%. Muito bem. Mas o negócio continuou a crescer, continuou a correr muito bem, continuou a aumentar. E depois de aumentar, passaram para 10. Chegaram a 10 pessoas, ótimo, isto está mesmo a crescer. E a crescer muito rápido. Quanto é que agora cada um deles é responsável? Não é? Reparem, são 100, 10, 10%. O que é que está a acontecer à medida que a equipa aumenta? Cada um é menos responsável pelo contributo para o resultado final. Chama-se isto efeito Ringelmann. O Sr. Ringelmann estudou isto, e estudou de uma forma que eu vou traduzir para os dias de hoje. Imaginem, uma pessoa na empresa tem como trabalho responder a 100 e-mails. Vamos aqui para algo que é típico e que todos nós fazemos. Portanto, alguém que responde a 100 e-mails, é alguém que não trabalha muito, e tem 100 e-mails para responder. Se nós duplicamos a equipa, passamos a ter 2 pessoas, o que é que era esperado? Que fossem respondidos 200 e-mails. O que o Sr. Ringelmann explica é que pelo facto de já não ser só uma pessoa responsável pelo resultado, passam a ser 2, portanto passamos para os 50%, e eles já não vão responder no total a 200 e-mails, mas sim a 190. Chama-se isto perda por colaboração. Cada um fica menos responsável pelo contributo e por isso no total produzimos mesmo. Alguns de vocês estão a pensar, já percebi porque é que aquilo agora funciona pior. Já estou a perceber. É que isto depois se aumenta para 3 pessoas, pomos ainda mais uma pessoa, estaríamos à espera dos 300, mas já só vai em 280. E por aí fora. É por isso que nem sempre mais pessoas resolvem o problema. O que nós precisamos não é sempre de mais pessoas. Muitas vezes isso é inevitável. Sobretudo precisamos de mais pessoas com a atitude certa. E é essa atitude certa que nós vamos testar aqui. Vamos testar se as pessoas que estão aqui para ouvir falar de atitude estão com a atitude certa, estão com a atitude colaborativa. A partir deste momento, todos os que estão presentes são uma equipa. Como se fossem todos uma empresa, até estão organizados em departamentos. Okay? O que é que vos vou pedir agora? Vou pedir que nos vossos kits, nos vossos sacos, procurem um balão. Um balão de cor laranja ou azul. Está mesmo lá no fundo. Por favor, procurem os vossos balões. À medida que forem encontrando o balão, e isso mesmo, vão acenando, que é para eu perceber que já estão preparados. Ok, vão acenando os balões. Maravilha. Algumas pessoas foram colocar o saco no carro, estão agora a sair para lá ir. Vão chegar lá e percebem que depois têm que ir à Polícia Municipal, não é? Estes já só voltam para o final do dia. Ok, temos balões? Sim, está mesmo lá no fundo. Quem ainda não encontrou está mesmo lá no fundo. Balõezinhos aí em cima, está tudo bem? Balões? Maravilha. Lá em cima também? Balões? Ok, balões, balões. Não é para encher os balões. Já está uma empresa desorganizada. Já está cada um a pensar por si. Já está a correr mal. O que é que eu vou pedir? Vou pedir o favor de levantarem o vosso balão. Isso. Muito bem. E antes de começarmos a trabalhar com os balões, como isto é matéria sensível, vão fazer um juramento. E nesse juramento vão repetir alto e bom som depois de mim. Eu prometo. Foi fraquinho, foi mesmo. Esta empresa não vai a lado nenhum. Balões lá em cima. Agora a sério, agora vocês já não são surpreendidos. Eu prometo usar este balão de forma séria e responsável. Porque vamos fazer um trabalho em equipa. Para isso eu vou encher o balão, mas não vou encher demasiado. Porque se encher demasiado, ele vai rebentar. E se rebentar, faz pum. E fazer pum em público é feio e é má educação. Obrigado, Pedro, por esse sábio conselho, que
serve para hoje e, sobretudo, para a vida. Muito obrigado. Agora sim, vão encher o balão, mas não encham demasiado, nem façam aquele barulho irritantezinho. Está bem? Podem encher. No fim de encher, dão um nó. Está bem? Se precisarem da ajuda de alguém, peçam ajuda ao colega. Colaboração. Precisas de um? Ok. Dão um nó. Isso mesmo. Podem começar a agitar os balões. Maravilha. Paulo, força. Chama-se isto colaboração, ok? Isso mesmo, balõezinhos. Agora, não é preciso, obrigado, Samuel. Agora vou pedir para, mantendo os balões seguros, para se porem em pé. Toda a gente, por favor, em pé. Isto é uma empresa que trabalha. Não é como nas vossas. Muito bem. Vamos à primeira tarefa. A primeira tarefa consiste no seguinte. Cada um de vocês tem a missão de, usando o seu balão, só o seu balão, manter o balão no ar durante 30 segundos. Não é permitido agarrar, tem que ser com toques, manter o balão suspenso no ar. São 30 segundos, balão no ar, ok? Não podem deixar cair o balão. Tratem o balão como se fosse um cliente, ok? Não é para dar palmadas. Balões lá em cima, com cuidado, exatamente, manter o balão no ar. 30 segundos, vamos lá. Balões lá em cima, 30 segundos. Ok, agora seguram o balão. Ótimo. Parte fácil, está bem? Isto era só o aquecimento. Agora vamos à parte difícil. A parte difícil é, enquanto uma só empresa, vocês têm uma missão. E essa missão é manter todos os balões no ar. Nenhum balão pode cair. Se um balão cair, significa que perderam um cliente, significa que não estão a ter sucesso. Reparem, os balões deixam de ser propriedade individual e passam a ser de todos. Todos os balões são de todos. Vocês não podem ficar só com o vosso, como fizemos na primeira parte. Todos os balões são de todos. Vamos a isto? 30 segundos, sem deixar cair balões. Todos lá em cima. 3, 2, 1, vamos! Balões lá em cima, sem deixar cair. Isso, lá em cima. Balões lá em cima, não é para deixar cair. Parou. Esperem aí. Esperem aí. Alguns estão a aproveitar para divertir-se, não é? Esquece. Maravilha. Podem segurar o balão novamente. Qual balão, não é? Reparem como é interessante aquilo que aconteceu. O que é que mudou da primeira tarefa para a segunda? Foi precisamente a aplicação do efeito Ringelmann. No início, o balão era meu, eu era 100% responsável por aquilo que acontecia com o meu balão. Quando os balões são de todos, vai cair um balão. De quem é aquele balão? É dos outros. Não é meu. Está aqui este agora. E isto é o que acontece muitas vezes nas empresas. De quem é isto? É dos outros. Quem é o problema? É dos outros. Eu fiz a minha parte. Eu até estou com 2 ou 3 balões em cima de mim. Ninguém me ajuda. Quantas vezes ouviram isto? Quantas vezes dizemos nós isto? Vamos tentar novamente, sem deixar cair balões. Balões lá em cima. Sim. 30 segundos.
3, 2, 1, balões lá em cima. Isso, lá em cima. Colaboração, isso, aproveitem para partilhar, para colaborar. Está a correr muito bem, tirando aqueles balões que estão no chão. Tirando isso, está ótimo. Visto daqui de cima, está uma maravilha. Ok. Vamos a isto. Parou novamente. Vamos segurar os balões, exatamente. Vamos segurar os balões. Podem sentar novamente, por favor, segurem os balões. Aquilo que aconteceu nesta empresa é aquilo que acontece em muitas empresas. É aquilo que pode acontecer na vossa empresa. É aquilo que pode acontecer na vossa equipa. Quando precisamos da colaboração, quando precisamos da sinergia para chegar mais longe, para ganhar cota de mercado, para chegar a mais clientes, precisamos que esta colaboração assente numa atitude positiva, numa atitude de disponibilidade para os outros, numa atitude de orientação para a responsabilização coletiva e individual. Quando eu sou responsável pelo meu trabalho, eu faço uma parte do trabalho. Mas eu também devo cuidar da forma como eu entrego o trabalho aos outros, como eu passo o balão para os outros. E por muito grande que seja a empresa, por muito grande que seja o departamento ou a equipa, lembrem-se sempre que a tendência é existir uma perda pela colaboração. E se eu não tiver cuidado com a minha atitude, isso vai acontecer ainda mais. Se eu me desresponsabilizar e se eu aceitar como normal a desresponsabilização das pessoas à minha volta, só vai piorar. Então quero deixar-vos com uma pequena dica, mas que eu acredito que é atómica, ou seja, faz toda a diferença. Para nós melhorarmos a nossa colaboração, para melhorarmos as nossas equipas, podemos e devemos fazer todos os dias esta pergunta às pessoas com as quais nós trabalhamos. Como posso ajudar? Se todos os dias perguntarmos às pessoas que trabalham connosco como posso ajudar, isso transforma o nosso trabalho, transforma o trabalho das pessoas à nossa volta e transforma o trabalho da empresa. O que precisamos é de estar disponíveis para ajudar os outros, não é de pedir ajuda aos outros. A atitude que faz a diferença é uma atitude assente na mudança, na proatividade e na colaboração. Todos podemos estar disponíveis para mudar. Todos podemos ser proativos a criar soluções. Todos podemos colaborar mais e competir menos. Esta é a atitude que faz a diferença. O mundo está cheio de pessoas que não querem saber. Façam a diferença. Obrigado.